Muito boa noite, meus queridos irmãos. Estamos de volta, quarta-feira, dia de culto de cura e libertação, lá na nossa filial da Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata. Mas aqui estamos para trazer a Santa Palavra, em substituição a este culto, que deveria ser realizado às 19h30. Mas como eu estou em Campinas, não podemos deixar de enviar a Santa Palavra de Deus. Eu tenho feito isso todas as quarta-feiras e todos os sábados, enquanto eu estiver em Campinas. Queridos irmãos, primeiramente agradecer a Deus pela força, pela saúde que tem me dado, pela disposição e também, claro, agradecer a vocês que sempre têm nos prestigiado. Agradecer aos missionários da Igreja Evangélica, aos pregadores, à equipe de obreiros que temos lá na Borda da Mata, que estão aguardando a volta do pastor. Mas por circunstâncias que todos vocês sabem, eu permaneço em Campinas. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Pai querido, Deus amado, aqui estou, Pai, para contemplar a tua formosura, para aprender no teu templo. Aqui estou, Pai, através do teu Espírito Santo, derramando sabedoria para falar da sua santa palavra, Pai. Hoje é um dia importante para o nosso ministério, porque há mais de 10 anos, nós fazemos o culto de cura e libertação, direto da nossa filial. Mas por circunstância, como eu já disse, vamos levar a palavra, vamos manter esse horário, vamos manter esta quarta, sempre falando algo de libertação, de cura, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Pai, vai derramando a tua sabedoria através do teu Espírito, Pai. Vai derramando não só para mim, mas também para aqueles que estão prestigiando, para que haja entendimento da sua santa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu declaro que a minha glória não passa de uma pequena flor de uma erva. E essa pequena erva, a tendência dela é murchar, é secar e a flor cair. Mas a tua palavra permanece para sempre, meu Pai. Por isso que toda a glória do Senhor. O Senhor não divide a tua glória com ninguém. E eu concordo e eu assumo em público que toda a glória é do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado de coração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meus queridos irmãos, são 18h47 da cidade de Campinas, já escuro. Hoje passamos um dia não tão frio, o sol não nos abandonou, tivemos céu de brigadeiro e no fim uma bênção em nome do Senhor Jesus. Já tivemos na UTI, já visitamos a minha esposa e a gente vai com muita fé, com muito amor, com muita esperança continuar nesta luta, que eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E que a luta é grande, mas a vitória será muito maior. Irmãos, sem perda de tempo, vamos para a santa palavra de Deus, claro, voltada para a libertação e para a cura. E sempre que eu prego, tem que haver um tema. E o tema de hoje é ansiedade, uma ameaça à nossa vida. Repete, pastor Mário. Ansiedade, uma ameaça à nossa vida. Irmãos, estamos em tempos de ansiedade. Estamos em tempo de pessoas, de famílias inteiras ansiosas. Por isso esta palavra. E a palavra está no Evangelho de Lucas, capítulo 12,
nós vamos meditar do versículo 22 ao 34. E eu peço para os irmãos que gostam, que estão acostumados com a Bíblia, abre suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22 ao 34. Eu vou ler para vocês todos os versículos juntos, em nome de Jesus. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam e nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Oh, glória a Deus! E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aleluia! Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega o ladrão, e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Hoje, esta palavra foi escolhida, irmãos, para falarmos sobre a ansiedade. Tem muita coisa, tem muitos provérbios, muitas coisas, muitas explicações, em 1 Pedro também, no Evangelho, que fala sobre ansiedade. Eu me lembro de cabeça aqui um Provérbios capítulo 12, versículo 25, que diz: a ansiedade no coração de um homem abate e fere, mas uma boa palavra o anima. E é verdade, meus irmãos. Mas vamos para a introdução. Procurando dar maior entendimento para mim e para você, vamos iniciar com várias perguntas. Eu vou fazer várias perguntas, irmãos, mas vocês não se ofendem. Essas perguntas são para mim e para vocês. Não pensam que eu vou ficar fora, não pensam que eu escapo. Você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade tem tomado conta de sua vida nos últimos dias? Você é daquele tipo de gente que vive roendo as unhas? Antecipando os problemas? Os problemas ainda estão longe e você pensa que eles estão batendo a sua porta? Sofrendo antes dos problemas e até criando problemas? Aleluia! Aleluia!
Você sofre pensando no que vai comer, no que vai vestir? Onde seu filho vai estudar? Como vai ser sua aposentadoria? E se você ficar doente? E se alguém da sua família morrer? Lembrando que a ansiedade é o mal deste século, principalmente nos dias que estamos vivendo hoje. Atinge a homens e mulheres, jovens e velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. Aleluia, Senhor, tenha misericórdia de nós. São como um vulcão prestes a entrar em erupção. São como um barril de pólvora, prontas para explodir. Isso nós abrimos agora, fizemos agora a introdução. Agora nós vamos para a explanação da palavra. Primeira coisa, há várias causas de ansiedade. A ciência, o mundo, a Bíblia nos explica, nos esclarece que há várias causas de ansiedade. A ameaça é uma delas. Tem muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença. Ficam ansiosas só em pensar em ficar doentes. Outras têm medo de morrer. Ficam perturbadas só em pensar em morrer. Certa ocasião, ouvi uma narrativa. Essa narrativa é importante, irmãos. Essa narrativa é do pastor Hernandes Dias Lopes, numa de suas pregações. Pastor Hernandes Dias Lopes é um dos pastores mais equilibrados que eu já conheci. E ele disse o seguinte, que um amigo dele chorava muito. Isso foi no seminário que ele frequentava. E ele perguntou, ele achou se ele foi tomar água de madrugada no bebedouro, tinha um corredor, e ele perguntou para esse jovem que estava no quarto dele, porta aberta, e chorava muito. E ele lhe perguntou, por que você está chorando? E esse jovem respondeu, eu tenho medo de perder minha mãe. Ela está doente. E ele perguntou, vamos voltar para vocês entenderem. Ele respondeu, eu tenho medo de perder minha mãe. E o pastor perguntou, ela está doente? E ele respondeu, não, mas eu choro só em pensar que um dia ela vai morrer. Outras se sentem ameaçadas pelo medo da solidão. Outras se sentem inseguras de perder o emprego. Agora, irmãos, nós falamos da primeira, que envolveu a ameaça. A ameaça dentro dos nossos pensamentos nos traz essa ansiedade. Agora nós vamos falar do medo. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o seguinte, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito. Medo de não casar, medo de casar e medo de divorciar, medo da vida e medo da morte, medo da solidão e medo da multidão, medo do hoje e medo do amanhã, medo do conhecimento e medo do desconhecimento. Segundo, há vários efeitos da ansiedade, ou seja, quais são os efeitos da ansiedade?
Vamos começar com reações físicas. Mais de 50% das doenças são psicossomáticas. As pessoas estão buscando uma paz química. Vivemos o hoje, o império dos calmantes. As pessoas dormem um sono artificial. A Bíblia diz em Provérbios 14:30: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Outra, reações espirituais. A ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é o útero onde é gestada a incredulidade. É profundo, né, meus irmãos? Outro, o que não é ansiedade? O que não é ansiedade? Primeiro, não é desprezar as necessidades do corpo. Desprezando as necessidades do corpo, não é ansiedade. Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas o mundo está adotando um conceito em redução do conhecimento, rebaixando o homem ao nível dos animais. Parece que o bem-estar físico é o único objetivo da vida. Segundo, não é proibir a previdência quanto ao futuro. A Bíblia prova o trabalho previdente da formiga. Também os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo ninhos e alimentos aos filhotes. Muitos migram para climas mais quentes antes do inverno. O que Jesus proíbe não é a previdência, mas a preocupação ansiosa. E o apóstolo Paulo nos aconselha em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu vou ler para vocês. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro também nos ensina em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Terceiro, não é estar isento de ganhar a própria vida. Não podemos esperar o sustento de Deus, assentados de braços cruzados, dizendo preguiçosamente: meu Pai Celeste proverá. Eu às vezes, irmão, dependendo da pregação, eu costumo dizer que tem muitas pessoas, me desculpe eu falar, mas até mesmo pastores, às vezes eu falo isso porque eu já vi, irmão, às vezes empurrando um carro velho, com os pneus tudo careca, a bateria já secou, 2, 3 anos de bateria, 4 anos, e a gente vai dar uma ajuda para ele, e às vezes tem outras pessoas que diz: olha, você precisa pôr uma bateria nova, não adianta você botar uma bateria aí qualquer, e também os pneus, se o guarda te parar, ele vai te multar. E a resposta é: Deus proverá. E não é isso que Deus quer nos ouvir. Isso é ficar assentados de braços cruzados, dizendo preguiçosamente: meu Pai Celeste proverá.
Temos de trabalhar. Cristo usou o exemplo das aves e das plantas. Ambos trabalham. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na natureza. As plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. Quarto, não é estar isento de dificuldades. Estar livre de ansiedade e estar livre de dificuldades não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Olha que exemplo, irmãos. Embora Deus nos alimente, Ele não impede, nos isenta de aflições e apertos, inclusive financeiros. Outra explicação, outros ensinamentos, irmãos. O que é ansiedade? Nós já estamos falando há alguns minutos de ansiedade. E agora a pergunta é: o que é a ansiedade? Primeiro, a ansiedade é destrutiva. Lembra que eu li o Provérbios 12, 25? Que eu sempre falo desse provérbio. A ansiedade no coração do homem o abate e fere, mas uma boa palavra o alegra. E aqui eu estou dizendo que a ansiedade é destrutiva. A palavra ansiedade, que eu li lá em cima, que é no Lucas 12, no versículo 22, significa rasgar. Ansiedade passada para o grego significa rasgar. A palavra inquietação, que está no capítulo 12 do versículo 29, que foi lido na abertura, significa constante suspense. Essas duas palavras eram usadas para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas agitadas de uma tempestade. A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica, que significa estrangular. A pessoa está ansiosa, a pessoa está sendo estrangulada. Ela puxa em direção oposta. Gera uma esquizofrenia existencial. Ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões: o ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Irmãos, eu vou repetir isso. É importante nós termos isso na nossa mente. É importante nós passarmos isso para frente. A ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões: o ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Como sempre, irmãos, o apóstolo Paulo venceu esses dois ladrões da alegria. Esses dois ladrões que nos tiram a alegria, o do passado e do presente. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, o ladrão do passado, e avançando para as que estão adiante, o ladrão do presente. Só que Paulo não aceitou esse ladrão, nem do passado e nem do presente. E eu e você declaramos essa noite que nós também não vamos aceitar. Segundo, a ansiedade é enganadora. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes enfrentamos não por um problema,
real, mas um problema fictício gerado pela nossa própria mente perturbada. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo para socorrê-los, e cheios de medo pensaram que era um fantasma. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa olha para uma casa de cupim e pensa que está diante de uma montanha intransponível, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. As pessoas ansiosas são como os espias de Israel. Vocês lembram dos espias de Israel? Os 10 espias só enxergam gigantes de dificuldades à sua frente e veem a si mesmo como gafanhotos. Davi e os soldados de Saul, todos veem o gigante Davi e o exército, todos só veem o gigante e o exército de Israel, todos somente têm na mente o gigante. Davi olhou a vitória. Geazi, o moço de Eliseu, olhou os inimigos e ficou com medo. Eliseu olhou com olhos espirituais, olhou com outros olhos e viu o exército protegendo o exército de Israel. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, infelizmente, termina a fé. E todos nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos e colocá-los apenas nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. Rockefeller disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Paulo diz na Epístola de Coríntios, eu não me lembro o versículo agora, que miserável é o homem que tem Jesus só para esse século e não para a vida eterna. É para ser 1 Coríntios 15, 19, irmãos, mas eu não tenho certeza. Terceiro, a ansiedade é inútil. Está lá em Lucas, nós lemos no início, capítulo 12, versículo 25. Côvado, aqui não se refere à estatura. Côvado representa 45 centímetros aproximadamente. Mas prolongar a vida, dilatar a vida. Côvado aqui não se refere à estrutura, à estatura, mas prolongar a vida, dilatar a vida, ser longânimo. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Ela rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos do que cristã. É triste, né, irmãos? Os hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas ansiosas. Ansiedade mata. O sentido da palavra ansiedade é estrangular, é puxar, como já foi dito anteriormente, em direção oposta. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus.
Irmãos, nunca queira ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele é totalmente capaz de fazer todas as coisas. Ele não depende de nós. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. As pessoas se preocupam com exames, empregos, casa, saúde, namoro, empreendimento, dinheiro, casamento, investimento, mas os temores e as preocupações muitas vezes jamais acontecerão. A ansiedade é incompatível com o bom senso. Uma pessoa ansiosa, é impossível ela ter bom senso. É uma perda de tempo. Precisamos viver um dia de cada vez. Devemos planejar o futuro, mas vivermos ansiosos por causa dele. Preocupar com o amanhã não nos ajuda nem amanhã e nem hoje. Se alguma coisa nos rouba a força, hoje, se alguma coisa nos rouba a força hoje, atualmente, significa que vamos estar mais fracos amanhã. Significa que vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer, e vamos sofrer duplamente se ele chegar. Quarto, a ansiedade cega. Está lá no versículo 23 do capítulo 12 de Lucas. A ansiedade é uma falsa visão da vida. É uma falsa visão da vida de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos e vestimos. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. Nós acabamos esquecendo daquilo que o Pai preparou para nós, que a Bíblia diz que nenhum olho viu. Já pensaram? Já pensou, pastor Mar? Nenhum olho viu, nenhuma mente teve capacidade de pensar, nenhum ouvido ouviu o que o nosso Pai tem preparado para nós. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação. Ela não deixa. Deus alimenta as aves do céu, os corvos não semeiam, não colhem, não têm despensa. Quer dizer, provisão para uma semana, nem celeiro, provisão para um ano. Irmãos, vejamos agora alguns dos argumentos de Jesus contra a ansiedade. Jesus argumentou algo contra a ansiedade. Do maior para o menor. Se Deus nos deu um corpo com vida, e se o nosso corpo é mais do que o alimento e as vestes, Ele nos dará alimentos e vestes. Está no versículo 22 e 23 de Lucas 12. Deus é o responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo. Se Deus cuida do maior, que é o nosso corpo, não podemos confiar nele para cuidar do menor, que é o nosso alimento e nossas vestes? Do menor para o maior, às vezes as flores como exemplo, no versículo 24 e 27 de Lucas 12. Martinho Lutero disse que Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres. Ele fez todas as coisas. Ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. Os lírios se vestem com maior glória que Salomão. Valemos mais que as aves e os lírios, muito mais. E se Deus alimenta as aves
e veste os lírios do campo, não cuidará ele de seus filhos? Será que ele não cuidará de nós? O problema não é o pequeno poder de Deus. O problema é a nossa pequena fé. Lá em Lucas 12, versículo 28. Quinto, a ansiedade é incrédula. Está lá no capítulo 12, versículo 30 de Lucas. A ansiedade nos torna menos do que cristão. Ela é incompatível com a fé. Ela não se dá com a fé cristã. Ela nos assemelha aos pagãos. A ansiedade não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade. Ela é pecado. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir e coisas semelhantes, nós estamos vivendo num nível inferior ao dos animais e das plantas. Toda a natureza depende de Deus e Deus jamais falha. Somente os homens, quando julgam depender do dinheiro, se preocupam e o dinheiro sempre falha. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Como nós podemos encorajar as pessoas e colocarem a sua confiança em Deus com respeito ao céu, se nós não confiamos em Deus, nem em relação às coisas da terra? Um crente ansioso é uma contradição. A ansiedade é o oposto da fé, como já foi dito, irmãos. Estamos repetindo. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade. É incoerente. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos gentios e dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Mas um filho de Deus tem convicção do amor de Deus. E essa convicção do amor de Deus tem o cuidado de Deus. Porque um filho de Deus tem convicção do amor de Deus e do cuidado de Deus, do amor de Deus, do zelo de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 31, 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Como nos não dará como ele também todas as coisas? Aleluia! Como vencer a ansiedade? Primeiro, saber que Deus é o nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Está lá no versículo 30. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Versículo 28. A fé é o antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai. Ele sabe do que temos necessidade. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Nele vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos criou. Ele é o Deus que nos mantém a vida. Ele nos protege, nos livra, nos guarda e nos sustenta. Aleluia, aleluia, aleluia. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Quando alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades e as supre, então a paz de Deus guarda o nosso coração. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. A paz é uma sentinela que guarda a cidade da nossa alma. Aleluia, aleluia.
Está lá no versículo 32, irmãos. Devemos saber que já nos deu coisas mais importantes do que bens materiais. Nós devemos saber disso, que Deus já nos deu coisas muito mais importantes, não é mais importante, muito mais importante do que bens materiais. Deus já nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho. Ou seja, se Deus nos deu tudo, então cabe a nós tirar proveito disso que Deus nos deu. Ele nos deu o seu Filho, deu-nos a salvação, deu-nos o seu reino. Nós somos ovelhas do seu rebanho, filhos da sua família, servos do teu reino. Como são importantes, né, irmãos? Por isso que lá em 1 Coríntios, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 2, 9 e 10, capítulo 2, versículo 9 e 10, que nós somos povo nobre, nós somos nação santa, nós somos povo escolhido, povo que foi tirado das trevas e colocado na luz pelo Filho de Deus. Ele nos enviou o seu Filho unigênito. Ele provou o seu amor por nós, quando enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar o reino, aonde tem o versículo mais importante da Bíblia, que é o João 3,16. O Evangelho de João 3,16. Terceiro, saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Está lá em Lucas capítulo 12, versículo 31. Aqui temos uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus e nossos corações em primeiro lugar. Deus não nos deve ocupar o topo da nossa agenda. O interesse de Deus e não os nossos devem ocupar a mente e o nosso coração. Somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida: casamento, lar, família e vida profissional e, por que não, o lazer. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele faz hora extra em favor dos seus filhos. Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Quarto, saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Versículo 33 e 34 do capítulo 12 de Lucas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o teu nome. O nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer muito pequeno. Deus deve ser o nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e seu reino devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimento, mas fazer investimentos errados. Esse é o nosso maior problema. Quando fazemos investimentos errados, somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, a juntar tesouros não na terra, a colocarmos nosso dinheiro, nossos bens, nossa vida a serviço de Deus e do seu reino, em vez de vivermos ansiosos, ajuntando tesouros para nós mesmos. Vocês estão começando a sentir agora, irmãos, porque eu estou sentindo. O que a ansiedade nos causa? Vocês estão sentindo agora porque
o provérbio de Salomão, no capítulo 12, versículo 25, que a ansiedade nos fere, que a ansiedade nos machuca, mas que uma boa palavra nos alegra. Que lá nesse mesmos provérbios, no capítulo 17, versículo 22, diz que um coração triste fere os ossos, mas um coração alegre se realiza felicidade. Vamos para a conclusão, irmãos. Vamos concluir. No reino de Deus você tem o que você dá e perde o que você retém. Irmãos, é isso que nós aprendemos hoje? Que no reino de Deus você tem o que você dá e perde o que você retém. No reino de Deus há ricos pobres e pobres ricos. No reino de Deus há ricos, milionários, pobres. E pobres, mendigos, ricos. A grande questão é onde está o nosso tesouro. Se ele estiver nas coisas, então iremos fazer investimento errado e viveremos ansiosos. Mas o nosso tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livre de ansiedade para nos alegrarmos em Deus e deleitarmos nele para sempre. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos orar. Eu agradeço os irmãos que ficaram comigo até agora. São 19 horas e 31 minutos. E que eu tenho certeza que não foi por acaso que vocês ficaram, irmãos. Não foi por acaso que foi explanada esta palavra. Algo vai acontecer com nós. Um aprendizado. Algo que quando nós estivermos ansiosos, algo sobrou para que a nossa mente esteja alimentada. Algo vai fazer que nós vamos lembrar do que foi explanado nesta quarta-feira. Oh Pai querido, oh Deus amado, a Tua palavra diz que quando nós estivermos com a alma batida, é para nós dizermos para ela, é para nós enfrentarmos ela e dizer: porque estás abatida, alma. Você ainda vai ver eu louvar e glorificar a Deus. Oh meu Deus, meu Pai, esta palavra, esta ansiedade está nos dizendo nesta noite: não viveremos. Espírito de Deus, não deixa nós vivermos ansiosos. Isso que nos foi transmitido esta noite, vamos aplicar. Nós não vamos deixar ninguém. Nós somos cristãos, não podemos andar ansiosos. Não vamos deixar ninguém perguntar: aonde está o teu Deus? Oh Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esta santa palavra. Obrigado pela disposição que nos foi dada. Obrigado pela ferramenta mídia que o Senhor nos deu, que já que não podemos fazer o culto, não por causa deste isolamento da coronavírus, mas porque nós estamos sem condições no momento, sem condições físicas de fazer este culto presencial, mas houve essa abertura e estamos fazendo virtual. E eu agradeço de todo o coração, Pai, a Tua mão possante, a Tua mão forte, que tem nos fortalecido, não tem nos deixado entrar no desânimo, não tem nos deixado ansiosos, e sim esperançosos, que logo logo vai chegar o momento
que eu estarei na borda, fazendo culto presencial e logicamente também virtual, para que atinja mais pessoas. E eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Agora, Pai, vai abençoando, Pai. Abençoa cada um de nós, Pai. Dê uma noite de sono, Pai. Aqueles que estão saindo já estão dentro da igreja, já estão no culto presencial. Não interessa a qual é a denominação, só interessa que use o teu evangelho, só nos interessa que use essa carta de amor, que seja abençoado, que seja a palavra um remédio, um alimento espiritual. Então, meu Deus amado, meu Pai querido, dê uma noite de sono abençoado, alimenta, Pai, o Espírito, cure e liberte aqueles que estão na UTI, transfira para o quarto, Jesus, e traga-os para casa. Oh Deus libertador, oh Deus poderoso, me permita, Senhor, que agora, Pai, eu vou profetizar. Não deixa a minha profecia cair no chão e lá ficar. Faça que ela pegue raiz, faça com que ela dê frutos, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu profetizo que o surdo vai ouvir, que o cego vai enxergar, que o coxo vai saltitar, que aquele que está na UTI vai sair. Eu profetizo que o triste vai se alegrar, que o desempregado vai se empregar. E que aquele que está com a alma abatida, que aquele que está carregado de ansiedade, ele vai agora no momento na frente do espelho, ele vai olhar nos teus olhos, nos seus olhos, nos olhos dele, e vai perguntar, e vai debater, e vai guerrear, e vai enfrentar a alma dele, e vai dizer: porque estás abatida, minha alma? Você ainda vai ver eu louvando e glorificando meu Deus, e eu não vou dar chance para ninguém perguntar: aonde está o meu Deus? Pai, obrigado, Senhor. Que os irmãos, fiquem na paz. Abençoe, fiquem abençoados. Jesus está enrolando cada um no seu manto. Está meio frio à noite, né? Jesus vai aquecer no seu manto. Amém, Jesus? Muito boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Deus estejam com todos vocês, em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso.